Bom dia. Bom, é um momento esse muito nobre e importante. De imediato eu gostaria bastante de agradecer a presença dos nossos dois painelistas, pelo tema, pelas pessoas que estão à frente das instituições que estão e pela importância do tema aqui para o Rio Grande do Sul e para o Brasil de uma maneira geral. Nós temos hoje aqui no Estado um volume de recursos muito grande que todo ano é destinado ao pagamento dos nossos tributos federais. E nós temos políticas de incentivo à cultura, ao esporte, mas também outras leis de incentivo, como o próprio PRONON, para a oncologia, o PRONAS, para a assistência social, o FIA, o Fundo da Infância e Adolescência, ou seja, há uma série de mecanismos que possibilitam que parte desses recursos que hoje são pagos pelas empresas como tributos federais fiquem para essas leis de incentivo. Esses investimentos aqui no Rio Grande do Sul, eles são de elevada monta, e o que a gente percebe é que é uma oportunidade muito grande para um casamento entre quem elabora esses projetos de um lado, seja ele da área da cultura, da área do esporte, hoje a gente vai dar um foco aqui na cultura, quem pode apoiar esses projetos como patrocinador, que são as empresas, e as comunidades que, eventualmente, na maioria das vezes, vão receber essas iniciativas. Esse casamento entre essas três partes, ele precisa acontecer para que esse potencial de recursos que o Estado tem se transforme em projetos, se transforme em iniciativas e as ações aconteçam aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem aí certamente mais de R$500 bilhão, mais de R$500 bilhão que poderia ser revertido em projetos culturais, esportivos, para assistência social, e que a ideia desse tipo de espaço é debater e fomentar produtores culturais, secretarias municipais, Secretaria Estadual de Cultura e de Esporte, a enxergar essa potencialidade tão grande e tão desburocratizada pelo nosso Ministério da Cidadania, e transformar isso em iniciativa. Então hoje o debate, o painel é em cima da cultura, mas a reflexão é em torno do potencial que nós temos aqui no Rio Grande do Sul em transformar tributos federais em iniciativas sociais. Imediatamente eu gostaria de passar a palavra para o nosso primeiro painelista, o Ministro da Cidadania, Osmar Terra. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, Daniel, a tua coordenação aí e as tuas palavras. Eu queria agradecer também muito a Karen Esculinha, diretora da Voto, agradecer o convite. Agradecer a presença dos meus colegas, deputado federal Pedro Westphalen, deputado Carlos Búrico, deputado Hernani Polo, deputado Zucco, além de colegas deputados, são amigos. Queria agradecer a Beatriz Araújo, secretária de Estado de Cultura, Luciano Alabassi, secretário de Cultura de Porto Alegre, meu querido governador Germano Rigoto, que me deu a oportunidade de ser seu secretário, que eu tenho muito orgulho, de termos podido trabalhar juntos e ter sido seu secretário, e no seu governo começar programas realmente que eu considero como um legado seu e meu, que é o PIN, Criança Feliz. Hoje o maior programa de cuidados com a primeira infância do mundo hoje é o programa Criança Feliz. Vai chegar a 700 mil crianças sendo acompanhadas em casa toda semana hoje. Vai chegar até o final do ano com 1 milhão de crianças sendo acompanhadas em casa toda semana. Então, visitas domiciliares. Então, tenho muito orgulho da nossa história, cara. Quero cumprimentar o Zé Paulo Martins, secretário especial de Cultura adjunto do Ministério da Cidadania, que é nosso amigo de longa data, né? Conheci o Martins quando ele trabalhava com o Jorge Gerdau, eu tenho muito orgulho da presença, e a Maria Helena também, me honra muito com a presença aqui, faz um trabalho maravilhoso na área do voluntariado, que agora
e da área cultural. Então ele é o homem que, junto com o Henrique, lá comandam a cultura em nível nacional. Queria agradecer também a presença do Kleber Benvenu, meu amigo, agradecer ao Jaderson Costa, está ali o Jaderson. O Jaderson, que é o nosso grande médico, cientista, comanda o Instituto do Cérebro, que pode ser um centro hoje que pode dar até um prêmio Nobel para a medicina do Brasil, né? Então ele tem um trabalho maravilhoso que é até pouco conhecido aqui em Porto Alegre, na PUC. O Instituto do Cérebro da PUC tem um potencial gigantesco aí na área de pesquisa, de descoberta. É o maior centro de neuroimagem da América Latina, né? Que eu recomendo que conheçam. Quem não conhece, procure conhecer. Agradecer a presença dele. Chico, Denise, a nossa turma aí da saúde. O Antônio Hoffeld, que é o presidente da Fundação Teatro São Pedro, né? E meu querido amigo, ex-ministro da Casa Civil, grande defensor do Rio Grande, apesar de não ser gaúcho de nascença, mas é um gaúcho de adoção, né? Luiz Roberto Monte. Então eu quero, agradecendo a eles, falar rapidamente aqui sobre o Ministério, sobre o nosso trabalho. O Ministério da Cidadania, ele é um ministério criado no governo Bolsonaro, com a unificação do Ministério da Cultura, antigo Ministério da Cultura, antigo Ministério dos Esportes, antigo Ministério do Desenvolvimento Social. Tem uma parte que trabalha a questão com as drogas, né? O acolhimento, prevenção, pesquisa, né? E uma parte também da economia solidária, que era do Ministério do Trabalho, para a geração de renda, para as famílias mais pobres. Na verdade, as pessoas ficam perguntando, bom, mas é tanto ministério? Nosso ministério tem 19 secretarias nacionais. Nesse ponto é o maior da Esplanada, em termos de estrutura, né? Nós unificamos a atividade meio, né, mas mantivemos propositalmente a estrutura fim para continuar, para não ter nenhuma interrupção, né, no processo, na questão da cultura, do esporte, do desenvolvimento social. A gente quer que continue e que se avance, não tenha retrocesso, né? Obrigado. Então, o Ministério tem essa responsabilidade, né, de fazer com que as políticas, no caso que nós vamos discutir hoje aqui, a política de cultura, tenha avanços importantes, que não tenha nenhum retrocesso, tenha avanços importantes. É um ministério que trabalha desde o Bolsa Família. Para vocês terem uma ideia, nós colocamos por ano aqui no Estado, em diversos projetos, diversos programas nossos, mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Não é pouca coisa, né? Ele é um ministério que tem o terceiro orçamento da Esplanada, mas que tem dentro dele o Bolsa Família, o BPC, que é maior que o Bolsa Família. Muita gente acha que o Bolsa Família é o maior programa do governo. Não é. O maior programa social do governo chama-se BPC, Benefício de Prestação Continuada. É o dobro do Bolsa Família, em termos de valores, né? Então, aqui no Estado, a gente coloca em termos de 2 bilhões e 400 do BPC por ano e 600 milhões do Bolsa Família. Então, realmente é um programa bem... 700 milhões do Bolsa Família, por aí. Então, é um programa bem robusto. Então, isso não entra nos municípios pela prefeitura, nem entra no Estado pelo governo, mas entra na economia, né, dos municípios todos, fazendo uma transferência de renda para a população mais pobre. E agora a gente vai para o esporte, para a cultura, enfim. É um trabalho abrangente, mas é um trabalho que o segredo disso é fazer uma equipe competente, né? É trabalhar uma equipe competente. Por isso que o Martins está lá, né? E fazer com que as coisas funcionem a partir da equipe, né? Me perguntaram por que
Roda Viva como é que eu ia poder trabalhar com tantas coisas diferentes. Eu disse, olha, eu fui prefeito, o prefeito trabalha com tudo diferente. E o meu trabalho é ser o maestro de uma orquestra, né? Tentar ser o maestro competente de uma orquestra, onde cada um sabe tocar bem seu instrumento, né? Então, não é tão difícil assim, né? Embora seja complexo. Eu queria falar aqui um pouquinho, que eu acho que é o tema de hoje, da Lei de Incentivo à Cultura. Nós temos muita coisa na cultura para falar, mas vamos falar da Lei de Incentivo à Cultura, né? Que ela teve muito debate, muita coisa foi levantada, mas nós fizemos uma mudança, que é uma mudança de propósito na lei, né? Que foi o propósito de regionalizar e democratizar a Lei Rouanet. A antiga Lei Rouanet, agora a gente está chamando de Lei de Incentivo à Cultura, porque a gente está querendo que o Fundo Nacional de Cultura, outras ações de apoio à cultura sejam colocadas no mesmo prato, né? A Lei Rouanet, ou Lei de Incentivo à Cultura, ela envolve, em média, 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano, que é uma renúncia fiscal. A empresa deixa de pagar imposto de renda para usar 4% do seu, que seria o seu imposto de renda, para colocar na cultura, né? E a pessoa física 6%. Então, isso somando, né, só que isso, o que nós vimos, né? E era uma preocupação do presidente Bolsonaro também. Estava excessivamente concentrado em alguns grupos e regionalmente muito concentrado. 80%, mais de 80% dos recursos proporcionados pela Lei de Incentivo à Cultura ficavam no eixo Rio-São Paulo, na região sudeste do Brasil. Então, é um valor muito grande, né, e muito concentrado. Porque ali tinha também, é natural até, que tinham as grandes empresas, que doavam, né, que usavam a isenção fiscal. Na verdade, elas não doam nada, elas estão doando dinheiro para o governo, porque esse dinheiro teria que ir para o governo, né? Mas é um gesto de opção pela cultura também, podia não fazer. E acontece que o Nordeste, por exemplo, que tem 25% da população brasileira, só tem 4% dos investimentos da Lei de Incentivo à Cultura. 4%. Né? Eu acho que no São Paulo 80%. O Rio Grande do Sul, a região sul, toda a região sul, 14%. Né? Então nós estamos realmente a uma injustiça, né? Se nós pensamos em política pública e com dinheiro público, que é o que nós estamos tratando aqui, tem que ser proporcional, no mínimo proporcional à população, né? Que tem em cada região do Brasil. Então, sem querer desfazer, porque o Rio tem uma tradição cultural muito forte, São Paulo é uma potência cultural, né? Mas os nossos CTGs têm que ter apoio também, né? Eles têm um apoio muito pequeno, né? A cultura tradicional, a música nativista, né? A cultura de Santa Catarina, a cultura que é uma cultura muito rica também, que vem dos açorianos, né? Eu estive agora na Festa do Divino lá, é linda a Festa do Divino, Santa Catarina é uma coisa maravilhosa. No Paraná, enfim, nós temos muito poucos recursos. O que nós fizemos? Qual foi a estratégia? Né? Em vez de ficar 30, 40 milhões num único espetáculo musical, né, nós colocamos um limite, que antes era de 60 milhões para os espetáculos musicais, nós colocamos para 1 milhão. Né? E baseado num dado estatístico, que 85% de todos os financiamentos da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, na sua história, 85% não passava de 1 milhão, né? Dos projetos, não passavam de 1 milhão. Então nós reduzimos o valor por projeto e reduzimos a carteira das empresas que fazem. Reduzimos também de 60 milhões para 10 milhões. Uma empresa pode ter 10 projetos de 1 milhão, 20 projetos de 500 mil reais, né?
passado, né, teve até o Cirque de Soleil ganhando dinheiro, e muito dinheiro, da lei. Então, assim, em termos gerais, a mudança foi essa. O que nós fizemos para regionalizar mais? Por exemplo, o Banco de São Paulo, o Bradesco e Itaú, pode querer continuar colocando dinheiro lá. Nós estamos conversando com eles para regionalizar mais o recurso, né? Mas, de qualquer maneira, não tem muita interferência. Agora, nas estatais nós tivemos reunião já com os presidentes da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Eletrobras, Correios, né? BNDES, e pedimos a eles para nos ouvir antes de fazer os investimentos, a renúncia fiscal da Lei de Incentivo à Cultura. Então conseguimos fazer um pacto. O governo Bolsonaro é um governo que modificou a forma de governar. É importante dizer isso. Eu já estou no meu 6º mandato, eu conheço bem a realidade política brasileira. No governo Bolsonaro, nenhum ministro foi escolhido por ser de um partido, né? E ele disse isso claramente. Eu não estou escolhendo o Mandetta para a saúde porque ele é do democrata. Eu estou escolhendo porque eu respeito o trabalho do Mandetta. A mesma coisa ele fez comigo. Eu não esperava nem ser convidado, ele me convidou e de uma maneira assim, muito gentil. Eu estou te convidando pela tua história, não é para ser do MDB, não é para ter um ministério do MDB, não é para ter um ministério dos democratas, é para ter um ministério técnico, político que dê resposta. Eu quero resposta, é resultado, né? Então não tem, na verdade, na prática não tem o toma lá da cá, o partido sendo dono do espaço e fazendo um trabalho que interessa mais ao partido do que à sociedade, muitas vezes, né? Ou até algumas pessoas mais do que a sociedade, né? Então é um governo que funciona de forma diferente. Eu estou explicando isso para dizer o seguinte: o Paulo Guedes, ele controla, ele é o responsável por toda a economia. Juntou o que era o Ministério do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, né? Juntou o que era o Ministério do Planejamento, juntou o próprio Ministério da Fazenda, né? Juntou o que era o Ministério da Previdência Social, ficou todo embaixo dele, né? E juntaram as estatais. As estatais ele nomeou todo mundo. Então ele tem uma linha de comando que eu, combinando uma coisa com ele, as coisas acontecem. Então eu combinei com ele a questão das estatais não colocarem dinheiro de incentivo sem nos ouvir, né? Sem obedecer uma política nacional, uma política de interesse da sociedade. E ele ligou para um por um, nós visitamos, o Matias foi junto, visitamos todos os presidentes estatais. Agora nós vamos fazer uma segunda rodada com eles, já detalhando algumas coisas, mas que nos permite, por exemplo, dizer que a gente pode colocar um recurso maior de estatais no sul do Brasil do que a gente colocava antes, né? Além dos programas nossos, né? Nós temos recursos do IFAM, né? Nós temos, que é para o patrimônio cultural, histórico-cultural, nós temos recursos, a gente conseguiu do Fundo de Direitos Difusos, que é aquele dinheiro que fica no Ministério da Justiça, de multa, de ações judiciais. A gente conseguiu 240 milhões, nós somos rápidos nos projetos, e conseguimos 240 milhões desses recursos para colocar. Por isso que tem agora esse recurso aqui para o Marcos, né, de 5 milhões e meio, veio para o Marcos. A gente está usando, tem um gaúcho lá cuidando da área dos museus, que é o Paulo Amaral, né? Então nós estamos trabalhando muito a prevenção. A gente não quer que aconteça nada do que de museu nacional na nossa gestão. São 30 museus, a gente está fazendo um levantamento que cada um precisa para colocar recursos e colocar em outras coisas também. Só do IFAM e dos recursos de direitos difusos, nós colocamos agora 15 milhões lá em Pelotas também, estamos colocando recursos, são 154 milhões que a gente vai colocar esse ano no Rio Grande do Sul. 154 milhões. Quase metade disso é das ruínas históricas de São Miguel, um grande complexo lá, inclusive uma
proposta de fazer tipo um caminho de Santiago lá das reduções jesuíticas, que pega 30 reduções jesuíticas em 4 países, né? Então 7 povos são no Rio Grande do Sul, e aí nós vamos fazer um grande investimento nisso para estimular turismo, enfim. Estou trabalhando direto com o ministro do Turismo para ter o turismo dos lugares históricos, que não tem no Brasil, né? Resgatar o turismo dos lugares históricos, das fortalezas, né? No Nordeste tem um potencial imenso também. Bom, então o que a gente está fazendo hoje lá no Ministério, na essência, é cuidar da questão social, cuidar daqueles que mais precisam, focalizar os programas, políticas públicas. Nós estamos com Criança Feliz, que é realmente um projeto grandioso, né? Atendendo em casa toda semana essas 700 mil famílias. É o maior programa do mundo hoje em cuidados domiciliares com a primeira infância, né? Nós inclusive estamos concorrendo, nós somos finalistas no prêmio do Wise Awards, que é um prêmio do Emirato do Catar, que é o maior prêmio do mundo hoje na área de inovação e educação, né? O nosso programa tem um caráter também educativo, né? Então está concorrendo entre os 15 finalistas. De 500, ele ficou entre os 15 finalistas, né? Projetos. Então está se avançando em muita coisa, né? Os recursos, a gente sabe que nós estamos num momento de crise, né? Então a gente tem que ficar buscando alguns recursos, negociando o tempo todo lá com o Paulo Guedes, né? A gente espera que a reforma da Previdência seja aprovada o mais rápido possível, né? E com uma margem que dê gordura para o governo realmente ter impacto na economia e estimular os investimentos externos. Eu acho que muda a história do Brasil. Nós temos um grande ministro da Economia, para mim, eu já vi muitos ministros, mas igual a ele, não tem, né? Ele realmente é muito acima da curva, pensa grande, e uma coisa que caracteriza tanto o presidente quanto o ministério dele é que ninguém está lá para levar vantagem. Está todo mundo lá pensando em fazer uma grande mudança no Brasil, né? Esse que eu acho que é um propósito que dá qualidade, que pode realmente fazer toda a diferença no futuro imediato, a médio e a longo prazo do Brasil. Então era isso, tem muita coisa para falar, mas eu vou ficar nisso porque o tempo já acabou. Muito obrigado. O ministro cumpriu rigorosamente o tempo. E tá feito o desafio, né, Antônio? Tá feito, vou ter que aceitar. E vamos ouvir o Antônio Hoffel, presidente da Fundação Teatro São Pedro, que está do outro lado do time, né? Mas que também nesse cenário da cultura completamente complementar, assim como a iniciativa privada, o que o governo federal tem feito, como é que é a visão das fundações, de quem está fazendo cultura efetivamente em relação a esses novos desafios. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos e a todas. Prezado ministro, em primeiro lugar, obrigado por essa oportunidade. Mais uma vez, nós pensarmos em voz alta, discutindo as questões da cultura no Brasil, no Rio Grande do Sul, muito especialmente. E eu quero começar fazendo 2 observações, uma conceitual e uma histórica. A conceitual eu sou suficientemente velho, sou mais velho que o ministro, né? Eu vivi a criação do Ministério da Cultura lá depois do período ditatorial. Participei daqueles debates com então o ministro Aloysio Pimenta, e enfim, o esforço da cultura é criar um espaço. Mas não sou daqueles que acham que necessariamente tem que ter um ministério, uma secretaria exclusiva para que a cultura tenha o seu espaço. Eu acho que isso está sendo provado aqui. Ao contrário, eu ainda não sabia que era o Osmar Terra que assumiu o ministério, mas quando apareceu Ministério da Cidadania, que incluía a cultura, eu achei que conceitualmente nós dávamos um passo à frente. E quero reiterar essa minha visão aqui. Transformar a cultura num direito de cidadão é fundamental como conceito. Depois, quando o Osmar foi indicado para o Ministério, e para nossa sorte aceitou, e levou uma equipe da área da cultura, que na verdade já estava lá em boa parte, começa aqui falando do Martins, mas me lembro muito bem, né, do trabalho que o Henrique tinha feito lá em Pelotas, né, do Clécio que tinha feito lá em Pelotas também, ou seja, tudo área de patrimônio histórico, área de guarda, constituição e recuperação
recuperação de espaços de cultura, eu achei que, bom, nós estávamos começando a definir um caminho interessante, no mínimo, e que hoje eu diria que importante também. Historicamente, o que eu quero observar, vocês imaginem que nós estamos vendo aqui de cima onde estamos, Porto Alegre. Mas imaginem Porto Alegre em 1851, 20 mil habitantes. Aí decidem fazer um tal de Teatro São Pedro, no alto da colina, pertinho do palácio, ainda não tinha catedral. Em 1851, depois da guerra, a guerra tinha acabado em 45, menos 5 anos, 6 anos depois, se mantém a ideia de fazer esse teatro que tinha começado lá em 1930 e poucos, antes da guerra. E em 58 esse teatro está pronto. Meu Deus, para quem? Quem é que ia nesse teatro? E imagine a visão se esses caras, a gente hoje dissesse para um deles: olha aqui, depois de 161 anos, e a coincidência desse encontro, gente, é que na quinta-feira nós estamos fazendo 161 anos de Teatro São Pedro. 161 anos depois, o prédio está ali. O prédio está ali. E está servindo. E está otimizado. E pode ser mais otimizado e pode ser mais serviço. Não só para aquilo que muitas vezes eu ouvi, aí no tempo da Dona Eva, o Teatro São Pedro é de elite. Meu Deus do céu, nós temos lá uma ONG trabalhando que recebe crianças. A Maria Helena é uma das responsáveis por esse projeto maravilhoso. Todos os dias eu cruzo com a gurizada lá, tem a merenda, recebe o transporte, vai lá aprender a fazer música, vai lá aprender a fazer coral, vai lá tocar violão, teclado. E nós vamos recuperando. O Teatro São Pedro não é de elite, não. E a programação que nós estamos fazendo agora tem sido a mais aberta possível. Porque nós temos hoje, na junção dos dois projetos, do velho Teatro São Pedro, sempre renovado, de 58, e do novo, da sua extensão, que é o multipalco, iniciado por essa coisa visionária da Dona Eva em 2003, nós temos uma complementariedade que certamente transforma este conjunto do multipalco do Teatro São Pedro no maior complexo cultural da América Latina. Mas não é o problema do tamanho, é o problema das funções. E eu me lembro muito bem de conversa que eu acompanhei isso tudo como jornalista lá da Caldas Júnior, tanto a obra de recuperação do teatro, quanto depois a construção do multipalco. Me lembro que a Eva dizia: não, nós temos que abrir, nós vamos fazer essas coisas, né, se colocarem para a população. E veja aqui o meu governador Germano Rigoto. Se não fosse o Rigoto em 2003, a gente não tinha um multipalco. Foi o Rigoto, o governador, quem bancou aquele sonho da Dona Eva. Talvez muitos de vocês ainda não conhecem. E eu queria convidar todos os que não conhecem, os que já conhecem, vai lá de novo, não tem problema nenhum. O Teatro São Pedro está à vista. E o IFAM e o IFAI disseram: não, pode construir outra coisa, mas não pode tapar o Teatro São Pedro. Então ele está para baixo. O multipalco tem 7 andares subterrâneos. Os 3 últimos são de estacionamento, que é uma maneira de ajudar na manutenção. Mas depois nós temos sala de música, sala de dança, sala de circo, o teatro oficina, o teatro italiano, nós temos salas de reencontros, nós temos a concha acústica. É um complexo extraordinário para uma série de atividades. E aí é o tripartite da atividade: espetáculos, formação de mão de obra especializada e a inclusão social. Foi esse o sonho, e esse sonho fundamental, lá iniciado com a Dona Eva e sua equipe, que quando eu assumi no ano passado, depois, infelizmente, da morte da Dona Eva, em fevereiro do ano passado, eu vinha com essa ideia, porque eu conhecia muito bem a Dona Eva e o trabalho dela, e fiquei feliz da vida quando em janeiro, o ministro recém havia assumido, passou lá pelo teatro, com todo o calor, né, Osmar, e foi lá visitar as obras e disse: eu quero esse projeto como referência. Então o nosso desafio é esse, é ter o Teatro São Pedro, o multipalco, como desafio e referência. Nós temos lá uma sala da música que o Jorge Gerdau e o Martins, certamente, o Martins devia soprar lá no ouvido do Jorge, o Jorge daí fazia, né, e apostava. Nós temos uma sala de música que é extraordinária, como qualidade de acústica. E nós temos um projeto possível que a gente conhece pouco. Investimento de cultura, gente,
para cada real investido, retorna mais de R$ 1,60. Dados da Fundação Getúlio Vargas, levantados pelo Ministério da Cultura no ano passado, a pedido do então ministro Saleitão. Nós temos aqui, no Rio Grande do Sul, uma disponibilidade excepcional de investimento que o empresariado do Rio Grande não utiliza. O dinheiro sai do Rio Grande do Sul e nós estamos precisando de dinheiro para o Rio Grande do Sul. Eu não preciso tirar do governo, porque na verdade o que nós estamos fazendo nesse momento é exatamente isso. Quando nós não investimos através da lei de incentivo à cultura federal, nós estamos mandando o dinheiro embora, ele vai para outros lugares. E eu estou precisando. Nós precisamos lá no Teatro São Pedro cerca de 30 milhões, nós concluímos tudo, porque não se esqueça que mais do que construir, a gente tem que manter, fazer a manutenção. 34 anos atrás, depois de 10 anos de obra, a dona Eva e a sua equipe inteira reinaugurou o teatro. Mas agora nós temos que trocar carpete. O ar-condicionado, depois de 30 anos, quem é da área sabe, precisa ser modificado. Nós temos nova legislação de acessibilidade, cadeirantes, tem que botar as poltronas lá para frente, eu tenho que trocar banheiros, eu tenho que fazer, por exemplo, organização do teatro, adequação do teatro à lei de PPCI. Então não é só criar o novo, é também garantir o antigo. 34 anos, o telhado pifou, a gente recuperou, agora só o problema do teto, aqueles desenhos das flores maravilhosos, tem algumas coisas que têm que ser recuperadas. Então o desafio é permanente, é de técnicos, é de tecnologia. 34 anos atrás nós tínhamos uma determinada tecnologia de construção. 34 anos depois nós já temos outra tecnologia de construção e o teatro tem que se adaptando. O que era moderno em 74, 75, agora já está ultrapassado. Eu tenho que botar equipamento novo, senão eu não posso fazer os mesmos espetáculos. E vejo, nós podemos em algum momento ter 6 espetáculos simultaneamente naquele espaço inteiro, sem que um atrapalhe o outro. E não estou falando nem das atividades de oficinas. Então eu queria agradecer essa oportunidade ao ministro, a todos aqueles que imaginaram esse encontro, a Karen muito especialmente, minha querida Karen, que tem boas lembranças lá do início da revista Voto, para conclamar os nossos produtores culturais que eu vejo aqui, aos nossos colegas de secretarias, Luciano Labarte, que é antes de tudo um diretor de teatro que eu admiro profundamente, hoje como secretário, esse trabalho que é fundamental. Não é pedir ajuda, não, é ser racional, é pedir investimento que vai nos devolver como obras, como ações estratégicas para o Rio Grande do Sul. O projeto que nós podemos desenvolver, o Estado do Rio Grande do Sul, com o Ministério e a grande Porto Alegre, os demais municípios, incluindo Porto Alegre, evidentemente, é abrirmos espaços para retirar a gurizada das ruas, dar uma formação, e está aí o maestro Matê, que é da nossa orquestra sinfônica e é da nossa orquestra de câmara do teatro, através, vocês assistiram um concerto Banrisul, com aquela gurizada, entra pela primeira vez no Teatro São Pedro. E tem uma funcionária nossa que outro dia disse assim, eu tenho uma vizinha minha tia, ela trabalha lá no teatro, elas nunca foram no teatro. Aí elas pediram para o João Antônio, que é o nosso administrador do teatro, você me dá 2 ingressos para ela vir visitar o teatro? E a senhora estava lá, e eu fui lá receber ela. Ela chorava, porque ela passou a vida toda ouvindo o Teatro São Pedro, e agora ela estava dentro do Teatro São Pedro. Mas a gente não pode fazer isso sozinho, nem o governador Leite, nem o prefeito Marquesan, nem o ministro, nem o presidente, nem nós administradores. Nós precisamos da participação de todo mundo. Eu acho que é nesse sentido a nossa intervenção. Nós estamos aqui, juntando forças. O ministro tem mais força do que eu vou me agarrar nele, para a gente conseguir avançar com esse projeto do teatro. Muito obrigado. Bom, nós vamos iniciar o nosso debate. Nós vamos ter a seguinte dinâmica. No primeiro momento eu vou fazer uma abordagem para estimular uma resposta dos nossos 2 painelistas, e logo na sequência nós temos alguns blocos em cada uma das mesas, e eu pediria por gentileza que a pessoa fizesse sua pergunta, trouxesse seu questionamento,
e nós faremos a leitura e nossos painelistas trarão as respostas. Mas, já dando início, vocês trouxeram pontos muito importantes. Primeiro porque o Ministério, e agora na condição de secretaria independente, mas trouxe um elemento muito importante, sobretudo aqui para o Rio Grande do Sul, que é a discussão de descentralizar investimentos, ministro. Isso foi, de fato, é muito importante. Eu, como iniciativa privada, enxergava isso, a necessidade disso ser feito, e o Rio Grande do Sul, numa condição, inclusive, de ter um percentual maior em relação a outros estados. Alguns estados têm esse benefício, queria que o senhor falasse um pouco disso também. Mas o Antônio trouxe uma coisa importante: para que esse recurso seja retido e se transforme em investimento social e iniciativas culturais aqui no Rio Grande do Sul, eu sinto também que é preciso que haja uma maior aproximação entre quem produz cultura, quem de fato está trabalhando na cultura e quem pode investir na cultura, e aí me refiro à iniciativa privada. E é muito comum que a grande parte das empresas com maior aporte de investimento só consigam fazer isso pelo seu regime tributário no final do ano. E é sempre uma corrida, quem está na iniciativa privada, que o diretor administrativo liga para o diretor de Relações Institucionais e Comunicação dia 15 de dezembro e fala: corre que você tem tanto, você tem do dia tal ao dia tal, dia 15 de dezembro ao dia 31, né? Festas, para achar projeto, e a gente tem X valor. Esse é um modelo que não funciona muito bem. E é um modelo em que as pessoas e as instituições vão atrás dos projetos e dificilmente há um casamento entre o interesse da empresa, geográfico, temático, e o projeto que vai ser apresentado. Então é natural que haja um conhecimento dos produtores das empresas dos produtores ao longo do ano, para quando chegar esse período a relação seja mais facilitada. Houve um movimento, por um lado, do Ministério de desburocratizar e descentralizar, e há também a necessidade aí, no lado dos produtores culturais, de quem de fato está fazendo cultura, de se aproximar mais antecipadamente da iniciativa privada. Eu queria entender como é que vocês enxergam esse movimento, que aqui no Rio Grande do Sul é fundamental para o dinheiro ficar. Bom, nós fizemos algumas ações básicas, por exemplo, algumas coisas acontecem um pouco das relações pessoais que se tem, institucionais e outras de sensibilidade. Eu vou me permitir aqui fazer uma referência que no encontro que eu participei no Palácio do Comércio, no ano passado, encontrei velhos amigos da Unimed, que é uma cooperativa de serviços, aliás, da área médica, né, do qual o ministro Osmar Terra conhece muito bem. Desse reencontro surgiu a ideia de que o pessoal da Unimed visitasse lá o nosso complexo. Eles visitaram, gostaram, e eles perguntaram como é que podiam ajudar. Então nós estamos montando projetos agora. Nós estamos tendo a oportunidade de ter um investimento inicial de entre 200 e 300 mil reais, que é investimento direto, fundo perdido. A empresa vai doar esse valor para nós concluirmos, encaminharmos a construção do chamado Teatro Oficina, que é um desses espaços que nós temos lá no interior, que o ministro visitou. E ao mesmo tempo nós estamos montando um projeto via LIC do Estado, para que eles vão fazer um outro investimento complementar. Vamos chegar em torno de R$1 milhão. Isso é fundamental, por quê? Porque é um dinheiro de uma, eu diria mais do que uma empresa, mas de uma cooperativa. Eu tenho muito carinho pelas cooperativas, afinal a minha referência é Nova Petrópolis, onde começou o movimento cooperativo do Brasil, né, com o padre Teodoro Amistad. Eu acho que a cooperativa, mais mesmo do que a empresa, né, ela tem uma justificativa de fazer um investimento social. Então nós vamos trabalhar com eles. Eu tenho procurado fazer esses contatos com as áreas de representação industrial e comercial, porque ao invés de visitar empresário por empresário, é mais fácil se a gente consegue conversar com as instituições de representação e podemos coordenar o projeto, quem sabe lá de conjunto. Por isso a visita, a convite do ministro que a gente teve lá em Brasília, em abril, né, é importante para nós isso. De um lado, sim, essa sensibilização de empresas como a Petrobras, a Caixa, Banco do Brasil, é fundamental. Mas de outro lado, é importante também que a gente tenha as empresas do Rio Grande do Sul participando dos projetos do Rio Grande do Sul. E nesse sentido, sim, programas organizados que a gente possa expor essas possibilidades. E veja, não é só o Teatro São Pedro. Eu vejo aqui o maestro Maté, né, da nossa orquestra, que também precisa desses apoios.
A PUC, que está um belo projeto, não é porque eu sou professor lá, mas porque a PUC está com um belo projeto na área de cultura, o professor Barberena coordena, que nós estamos somando esforços. Aliás, fechamos um convênio justamente com a PUC também nesse sentido, de otimizar. Então eu acho que esse trabalho em conjunto que é fundamental, e eu quero mais uma vez aqui agradecer ao ministro a oportunidade de a gente poder apresentar projetos ao Ministério, o Ministério nos ajudar com esse encaminhamento das verbas que nós precisamos. Veja, o teatro ao longo dos anos, ministro, na área federal, nós captamos 25 milhões só de reais, em 34 anos do Teatro São Pedro, estou falando um pouco depois da recuperação, da reinauguração. E na LIC, na estadual, nós temos 3,5 milhões só. Isso é muito pouco para tudo que o Teatro São Pedro Multipalco já fez, se eu pegar só esses 34 anos. Que dirá do todo mais que nós podemos fazer. Então eu acho que é por aí, Daniel. Bom, o que nós estamos fazendo, eu acho que temos de conseguir captar recursos e colocar na cultura no primeiro momento, esse esforço com as estatais, né, que eu acho que elas são responsáveis pela 40%, né, mais ou menos isso, 40% dos recursos da lei de incentivo, é mais ou menos isso. Né? Estamos tentando também descontingenciar o nosso Fundo Nacional de Cultura, né, que o Fundo Nacional de Cultura, para quem não sabe, ele vem das loterias. E esse ano é 482 milhões, dos quais contingenciaram quase tudo, só nos autorizaram 24 milhões. Né? Então é uma questão que nós vamos trabalhar. E agora eu acho que a gente pode fazer, sim, a partir do momento que tiver definido essa questão das estatais, né, eu acho que é importante ter uma boa definição disso, mandar um informativo para cada empresa, pelo menos pelas grandes empresas que têm potencial maior de colocar recursos na lei, explicando o que é para essas empresas. Muitas vezes não sabem, né, o que é. Na verdade, quem coloca mais recursos são os bancos, né, e as estatais. Somar o banco estatal dá 60% da lei, né, ou mais. Então, explicar e até para as pessoas, fazer uma campanha de esclarecimento, a pessoa pode doar do imposto de renda dela. Né? Tem gente que tem uma boa renda, tem gente que tem uma renda menor, mas que seja R$100, R$200, somando isso tudo, dá um recurso grande. Eu queria falar para o Antônio, já aproveitando a colocação dele, que nós estamos firmemente dispostos a arrumar o recurso. Ele falou que 34 anos arrumaram 25 milhões, então nós vamos, sem querer parafrasear ninguém, nós vamos dobrar a meta. Né? Nós vamos trabalhar para cobrar a meta. Agora, como é o Ministério da Cidadania, não é mais da Cultura, né? Eu tenho uma outra exigência aqui para cobrar, uma contrapartida que é montar um grande centro de formação de mão de obra com os meninos do Bolsa Família. Nós temos 4 milhões de meninos do Bolsa Família entre 18 e 29 anos que nem trabalham nem estudam, são os neném. Isso está aumentando assim vertiginosamente no Brasil. No total são 12 milhões no Brasil de jovens que não trabalham nem estudam. Eu estava vendo uma matéria que saiu ontem no Globo, triplicou o número de jovens neném no Rio de Janeiro de 2014 para cá. É a recessão pegando. Né? Então nós queremos montar um grande centro ali, pode ser até quem sabe, o embrião de uma universidade de artes e cênicas e tal, para capacitar os meninos, desde o circo, passando pela cenografia, artistas, atores, né? Aí é um projeto que a gente tem que fazer junto com a Prefeitura, né, para a Prefeitura localizar esses jovens, é ela que localiza, hoje nós temos o cadastro praticamente individual. Eu sei onde está cada brasileiro que está dentro, está na faixa da população que ganha meio salário mínimo per capita para baixo, que é 40% da população brasileira, quase 45%. Então eu sei onde eles estão. Né? A Prefeitura sabe, nós, vamos dizer assim, agrupamos essa informação em nível nacional, mas a Prefeitura sabe, a Prefeitura fazer um grande projeto, a Prefeitura encaminha
com cursos de capacitação e tal, como contrapartida do multipalco, do São Pedro, nessa questão. E eu acho que nós temos que conversar também com as empresas gaúchas, mas vamos ver o que a gente consegue lá, porque acho que a gente tem coisas importantes para fazer no São Pedro, na OSPA, né? Eu já tive uma reunião com o Ponte, o maestro lá, a OSPA também pode ser um grande centro de capacitação de música, né? De formação de músicos, até de ateliê para fabricação de instrumentos musicais, alguma coisa nessa área também. Então nós estamos atrás de recursos do Iberê, estivemos conversando agora com o Jorge, com o Justo, com o Calil, né, do Iberê, para a gente conseguir, então, atrás de recursos, vamos procurar colocar os recursos que o Rio Grande sempre teve carência de estatais, de nível nacional aqui, mas também vamos procurar as empresas daqui para ver isso.